Alô, estamos de volta neste domingo 7 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Hoje deveria ser, em teoria, o meu dia de folga, mas as notícias não param e são muito quentes. Há uma possibilidade, sim, cada vez mais real, de uma guerra em larga escala no Oriente Médio. Tudo porque o Irã, que apoia vários grupos terroristas na região, está se armando como se não houvesse amanhã para uma batalha marítima. Tudo isso porque o Irã tem sustentado os Houthis, que por sua vez têm bloqueado o comércio internacional pelo Mar Vermelho. Bem, até a França está preocupadíssima e tentando dissuadir os iranianos. Na verdade, trata-se aí de uma brincadeira de gato e rato. A questão é que o rato, nesse caso, está se tornando quase que mais perigoso que o gato. E o gato, como tem, digamos, muita força e confia demais que a sua palavra na mesa de negociação tem efeito, pode estar sendo enganado pelo rato. Parece complicado de entender, mas a prepotência do Ocidente está fazendo com que o próprio Ocidente não queira ver a realidade. A realidade hoje é que o outro bloco, esse liderado por China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, está brincando com fogo sem nenhuma preocupação, sem nenhum temor daquela que foi considerada a nação bélica mais poderosa da Terra. Esse é o problema. Os Estados Unidos de Biden têm demonstrado sinais de fraquezas enormes, imensos, a ponto de que já praticamente o outro lado não o tema em nada. Então vem a França agora também falando grosso, ou tentando falar grosso com o Irã para demovê-lo de sua liderança sobre os vários grupos terroristas do Oriente Médio. Parece, no entanto, que o Irã também não está nem aí. Vejam, essa informação é recente, informação de hoje da Associated France Press. Diz o seguinte: a Guarda Revolucionária Iraniana reforçou a sua força naval com uma centena de embarcações, incluindo um navio de guerra e dezenas de barcos armados com lança-foguetes, no meio de uma crise provocada pelos ataques dos Houthis contra navios comerciais no Mar Vermelho. Os novos barcos foram apresentados ontem, sábado, na cidade costeira de Bandar Abbas, num evento em que participaram o comandante-chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, general Hossein Salami, e o chefe da Força de Fuzileiros Navais do Corpo de Elite, Ali Reza Tansiri. Isso informou a agência oficial IRNA, agência do Irã. Entre as novas armas destaca-se um navio de guerra Abu Mahdi, com alcance de 2 milhas náuticas e capacidade de evitar radares, além de navios da classe Tarek Ashura, mísseis armados de médio alcance e diversos barcos patrulha. Além disso, a Força de Fuzileiros Navais da Guarda Revolucionária introduziu 3 dezenas de lanchas rápidas armadas com lançadores de foguetes, segundo a rede de televisão Press TV. Os Estados Unidos acusaram o Irã de estar profundamente envolvido nos ataques Houthis. Isso todo mundo já sabe. A República Islâmica, no entanto, nega as acusações e afirma que os rebeldes Houthis agem por conta própria. No entanto, enviam armas para os Houthis e agora se fortalecem ainda mais em termos de defesa naval. Bem, outra informação importante, então, essa em relação à França. A ministra dos Negócios Estrangeiros francesa, Catherine Colonna, telefonou ao seu homólogo iraniano, Hossein Amir Abdullahian, no sábado ontem, para exortar o Irã e os seus comparsas. Catherine Colonna afirma ter enviado uma mensagem muito clara. Isso são palavras dela. O risco de conflagração regional nunca foi tão significativo. O Irã e os seus comparsas, disse ela, usando esses termos mesmo, devem parar imediatamente as suas ações desestabilizadoras. Ninguém ganhará com uma escalada. Isso ela disse numa mensagem publicada na rede social X.
A ministra francesa também conversou no sábado com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, uma conversa útil, segundo ela, sobre 3 objetivos: libertação de todos os reféns do Hamas, reféns que o Hamas tem, reféns de Israel, cessação das hostilidades em Gaza, perspectiva credível de um Estado palestino. Bem, é claro que aqui já os árabes não estão acreditando em nada nessa possibilidade, na criação de um Estado palestino, mas, enfim, isso tem que estar, essa reivindicação tem que estar no discurso, claro. De acordo com um comunicado de imprensa do Ministério, Catherine Colonna conversou desde o início da semana com Najib Mikati, primeiro-ministro libanês, Riyad al-Maliki, ministro palestino das Relações Exteriores. Então isso aí, muita preocupação. Quando a França, por exemplo, tenta fazer este apelo emocionado ao Irã, é porque parece realmente as coisas estão muito próximas de uma grande conflagração. Agora, uma notícia importante, esta foi publicada no Infowars, diz o seguinte: um cidadão iraniano que entrou ilegalmente nos Estados Unidos a partir da fronteira sul deu um aviso terrível sobre o futuro da segurança nacional dos Estados Unidos, caso os Estados Unidos entrem numa guerra com China e Irã. O cidadão iraniano disse ao jornalista Ben Baguan, em Jacumba, na Califórnia, que células terroristas adormecidas já provavelmente exploram a fronteira destruída e se posicionam para ataques caso ecloda um conflito com China ou Irã. O cidadão iraniano descreveu a rota que seguiu para chegar à fronteira sul dos Estados Unidos e disse que potenciais terroristas provavelmente estão usando a mesma rota ou rota semelhante. Ele disse que entrou nos Estados Unidos vindo da Turquia. Ele saiu da Turquia, foi para o México e do México para os Estados Unidos. Então, Bakuan perguntou se outros terroristas, por exemplo, estariam fazendo a mesma coisa. E o entrevistado disse, claro, existe também uma possibilidade de impedir isso? Não, nenhuma, disse o entrevistado. Então, isso aí, se todo mundo está entrando facilmente nos Estados Unidos, é claro, é óbvio imaginar que terroristas também estejam prontos em células muito bem treinadas e armadas quando a coisa realmente complicar. Muito bem, outra informação essa de Israel, um clima pesado, também publicada no Infowars. Uma reunião do gabinete israelense se transformou em uma discussão amarga na sexta-feira, após o chefe de defesa das forças de Israel anunciar planos para lançar um inquérito sobre as falhas dos militares em responder ao ataque do Hamas em 7 de outubro. Talvez não seja esse o momento. Bem, diz o Infowars que vários ministros criticaram o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Herzl Halevi, durante uma discussão no dia seguinte à Guerra de Gaza sobre os planos para as forças de defesa de Israel formarem uma equipe de investigação para ver onde estavam as falhas de segurança em torno da incursão mortal do Hamas em Israel. Só que a reunião de sexta-feira, então, resgatou toda essa preocupação e foi muito tensa. E agora, para terminar, uma notícia bem curiosa entre muitas aspas, vinda lá da China. Essa foi publicada pela CNN Internacional. Num dia animado na China, num dia animado de dezembro, estudantes do ensino secundário de Fanzhou, sudeste da China, convergiram para um parque rural para estudar os pensamentos do líder Mao, não, daquele que ainda está vivo, do líder chinês Xi Jinping, desfraldando uma faixa vermelha que declarava o seu passeio como uma sala de aula ambulante de política e ideologia. Eles procuraram esclarecimento, refazendo os passos que Xi deu na sua visita à cidade em 2021, ou ao bairro da cidade. Isso de acordo com um meio de comunicação local afiliado ao Estado. Notícia estatal, claro. Outro grupo de jovens da cidade costeira de Tianjin, no norte do país,
visitou um forte para refletir sobre a trágica história da resistência do povo chinês à agressão estrangeira. As viagens fazem parte de um aumento da educação nacionalista na China nos últimos anos, agora codificada numa nova lei, isso está virando lei, uma nova lei abrangente que entrou em vigor no início dessa semana. Essa lei, chamada Lei da Educação Patriótica, que visa aumentar a unidade nacional, determina que o amor ao país e ao Partido Comunista Chinês no poder seja incorporado no trabalho e no estudo para todos, desde as crianças mais novas até os trabalhadores e profissionais de todos os setores. O objetivo é ajudar a China a unificar pensamentos e reunir a força do povo para a grande causa da construção de um país forte e do rejuvenescimento nacional, disse um responsável da propaganda chinesa numa coletiva de imprensa no mês passado. Então é isso, eles pegam as criancinhas, fazem um tour por onde passou o divino Xi Jinping para estudar o seu pensamento. Entenderam, né? Criancinha pequenininha, Xi Jinping divino e o Partido Comunista também como um deus. Você pode chamar isso de lavagem cerebral, não é? Bem, é educação, não é? Educação ideológica, claro. Nacionalismo exacerbado, claro. Pois é. Aí você se pergunta, quando é que o comunismo vai acabar na China? Tem gente perguntando até hoje, quando o comunismo vai acabar em Cuba, né? Desse jeito não dá, né? Porque o Estado tomou conta de tudo, ele se tornou um deus, tudo ao Estado é transparente, e aí vão passando as gerações, e cada uma que vem se torna ainda mais, ou fica, não é? Ainda mais à mercê deste tipo de educação. Não tem como reverter o processo. Cuba, quem me diga. Então é isso, por enquanto ficamos por aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e, como diz Alexandre Garcia, fiscalize a sua inscrição, porque muita gente se inscreve hoje e amanhã vai ver não está mais inscrito. O pessoal tem comentado, professor, eu me inscrevi no seu canal, acionei o sininho e quando fui ver não estava mais inscrito, mas vou insistir no YouTube. Isso não fica assim. Então é isso, verifique a sua inscrição, fiscalize a sua inscrição, que você realmente continua inscrito. Até depois.